Meus caros, vivam e parece que é verdade. A partir de ontem, o único partido da oposição em ceia é o Chega. Somos nós, porque o PSD absteve-se na votação das contas de gerência, portanto, aprovou as contas de gerência. Ora, para isso não é preciso haver oposição. Alegaram que tinham que aprovar, a não ser que houvesse um erro técnico. É falso. Por acaso até há lá alguns erros técnicos, mas não interessa isso. Politicamente, cada vereador, cada deputado eleito tem que defender os seus eleitores, aqueles que confiaram em si o seu voto. E realmente deixar passar cegamente as contas da Câmara Municipal, que estão cada vez mais arruinadas, uma vez que a Câmara de Ceia é a 8ª Câmara mais endividada do país e obras não se vê nenhumas, é o mesmo que dizer que fazem parte do mesmo clube. Coisa que nós já sabíamos que era verdade. PS e PSD são iguais em quase todo o país e aqui em Ceia, pelos vistos, não eram, mas passaram a ser. Mas vejam a minha intervenção comentada sobre, por exemplo, este pequenino pormenor, que é o facto da Câmara de Ceia querer contratar 114 pessoas, ouviram bem, já tem 407 e quer contratar mais 114 pessoas no concelho provavelmente mais abandonado pelos portugueses, pelo menos aqui na região da Serra da Estrela. Mas vamos ouvir. Muito rapidamente. Sr. Presidente da Câmara, nós já gastamos 10,6 milhões de euros com o pessoal, vimos isso há pouco. Temos 407 funcionários nesta casa, pelo menos é o que diz no papel, mais 114 que o senhor quer contratar, fica um total de 521. 521 funcionários, mais os POCs, que são dezenas, ok? 521 pessoas na Câmara Municipal de Ceia, que todos os anos perde população. Aliás, todos os rácios, eu no vídeo anterior falo nisso, todos os rácios são negativos de ano para ano, em termos de número de população, mas em termos de número de funcionários da Câmara, isso é uma maravilha. Todos os anos aumentam. É inacreditável. Estes 407 já estão contabilizados com os POC? A primeira... E mais à frente ele diz que não, os POCs são à parte. E são, porque não são funcionários da Câmara. Portanto, somem-lhe mais umas dezenas que estão ali, enfim, estão ali. Pergunta. 44 dos novos contratados são dirigentes e técnicos superiores e passarão a oferir muito mais do que a mediana dos restantes funcionários. 44 são técnicos superiores e 2 são dirigentes máximos. Ganham para aí o triplo do que ganham assistente operacional. Triplo ou quádruplo. Portanto, isto em termos de salários vai disparar mesmo. Mas mesmo que ganhassem a mediana, o peso do salário subiria de um ano para o outro de 28%. Mas é mais. 28%, mas é mais, que era o que eu ia dizer. Isso era se eles ganhassem a mediana do que ganham todos, mas não. Não, porque 40 e tal desses 114 ganharão mais do dobro do que a mediana, não é? Com o nível de endividamento da Câmara Municipal, que é a 8ª mais endividada do país. A 8ª mais endividada do país, números oficiais do ano passado de outubro. Portanto, durante todo este ano não haverá outros números. A 8ª Câmara mais endividada do país. E nós perguntamos porquê e realmente não conseguimos encontrar resposta para essa pergunta. O que a Câmara devia fazer era estruturar o seu serviço internamente de maneira justamente a fazer o inverso, que era poupar na principal rubrica de despesas, que é justamente o pessoal. Porque a principal rubrica de despesas é mesmo o pessoal. Imaginem vocês, 10,6 milhões por ano que nós pagamos, nós, os municípios, pagam através das taxinhas, dos IMIs, que já vamos ver o quanto é que aumentaram entre 15% e 32%, exceto as multas que aumentaram mais de 100% de um ano para o outro, vejam bem, e tudo isso não vai chegar só para o aumento da carga de vencimentos que vamos ter para o ano que vem, com mais estes 114. Uma Câmara destas, com um perfil económico ou financeiro destes, como é que pode contratar mais gente? E não são poucos, 114. E aproveitar as apresentações, não para substituir, mas para baixar, que é o que se faz em toda a parte,
quando as empresas não estão em alta, que é o caso, infelizmente, de sair da Câmara Municipal, é aproveitar as saídas dos aposentados, que é o que faz o Estado, por exemplo, né, em algumas rubricas também, na função pública. Saem 2, entra 1, aqui ao contrário. Sai 1 e entram 2. Não, nem é isto. Não sai nenhum e entram 3. Reparem bem, porque vão entrar 114 de 407 que já lá estão. Mais 114. São mais 28%, quase um terço daqueles que existem que vão entrar. Numa Câmara que o que devia fazer era o oposto. Era redistribuir lugares a mais, porque 407 pessoas para um município destes não se justifica nunca. Se justifica-se para Viseu, ou para Coimbra, para Ceia, que encolhe, que emagrece, que despovoa todos os anos 407. Não era de distribuir esses 407 por outros lugares, por outros âmbitos em que realmente seja necessário. Há aí uns programas novos de entretenimento das crianças, tudo isso, nada contra, mas é preciso meter mais gente. E pior, ainda houve uma deputada que disse, mas há muita gente doente e, portanto, temos que prover esses lugares. Calma, então essa gente está doente, mas não morreu, nem se reformou, há de voltar novamente, não é? Pois então, e quando voltarem, ficamos com os que estavam, mais aqueles que entraram. Isto não cabe na cabeça de ninguém, meus caros, não cabe na cabeça de ninguém, desculpem. É assim, não vamos a lado nenhum, não há dinheiro que chegue. Senhor Presidente, eu não sei quantas é que o senhor fez, ou o que é que os seus serviços fazem, mas quer dizer, o número de funcionários para uma Câmara Municipal num concelho destes que diminui a olhos vistos, que ao domingo não passa ninguém na rua, não se vê um carro, eu agora venho só aos fins de semana, como sabem, eu fico pasmado, não há ninguém na rua. Ninguém. É inacreditável, aquela que já foi o segundo destino turístico de Portugal, que foi Serra da Estrela, pelo menos do lado de cá é 0. Do lado de lá, na Covilhã, sim, mas do lado de cá é 0. Um concelho a diminuir, a olhos vistos, restaurantes a fechar à noite que não têm clientes, o comércio todo a dizer que não tem clientes. O senhor aumenta em 100 e não sei quantos os funcionários da Câmara. 114. Isto é completamente absurdo, desculpe que lhe diga. Então, diz aqui a senhora deputada Teresa que é para prover aos funcionários que estão doentes. Até quando eles voltarem da doença. Claro. O que é que se faz? Não fomos os outros na rua? Não dá. Nem que o novo pacote laboral dá para isso. Pôr as pessoas na rua de qualquer maneira. Portanto, 10,6 milhões, senhores deputados, a Câmara vai passar a pagar 13,6 milhões. São mais 3 milhões por ano. Meus caros, mais 3 milhões por ano só em vencimentos e subsídios e tudo que tem que se pagar à Segurança Social. 3 milhões por ano numa Câmara destas, pequenina, que não tem, enfim, número suficiente. Já teve, se fosse nos anos 70 e 80, tínhamos aqui 30 e tal mil pessoas, mais aquelas que chegavam todos os dias, ainda se compreenderia. Mas agora, com metade disso, nós não temos efetivamente a morar no nosso concelho nem 18 mil pessoas. Eu sei que na Wikipédia e no censo aparecem 24, mas esses 24, muitos deles ainda estão em Lisboa, já estão noutros lados, ainda estão aqui dados como residentes em Ceia. Têm cá morada, mas não estão cá. Já, os meus alunos foram-se todos embora, não fica cá ninguém. Os bons alunos são os primeiros a desaparecer, vão para as universidades, nunca mais regressam. Vejam, acho que até de todos os professores da escola secundária, eu sou dos poucos que ainda tenho a sorte de ter os meus filhos em Portugal, porque os filhos dos meus colegas já nem em Portugal estão no estrangeiro. Isto é inacreditável o que está a passar no interior. É uma sangria desatada. Os jovens fogem daqui para fora como ao diabo da cruz. Os jovens estão aqui, no 9º ano, 10º ano, já estão a pensar para que país é que hão de ir trabalhar, meus caros. Isto é um país do terceiro mundo, isto não tem nada a ver com a Europa desenvolvida que nos querem vender. Nada. Bem, acaba por ter para eles que vão embora justamente para essa Europa desenvolvida, não é? Já nem vão para a França, vão para a Inglaterra, vão para a Alemanha, vão para a Suíça, a maior parte deles, que é dos países mais desenvolvidos, onde se ganha mais em toda a Europa, que tem uma seleção brutal, só vai para lá quem sabe fazer alguma coisa, quem é especialista em alguma coisa, não é como nós, que abrimos as portas para toda a gente, vem este pessoal do Industão que não sabe fazer nada, nem sabe o que é uma batata, vão lá para baixo, para o Alentejo, para aquelas agriculturas intensivas, não é? Das estufas, eles não sabem nada, eles nem sabem o que é aquilo, têm que lhes ensinar tudo. Aliás, nem sabem o que é aquilo, nem sabem nada, porque eles não sabem fazer rigorosamente nada. Bom,
Mas os nossos jovens, os mais qualificados de sempre, esses sabem fazer aquilo que aprenderam, que nós gastamos milhares e milhares e milhares na sua formação e depois, quando se apanham licenciados, mestrados e muitas vezes até doutorados, o que é que acontece? A primeira coisa que fazem é dar às vilas de Ogo, vão-se embora para países que não investiram um cêntimo na sua formação, que não gastaram um cêntimo naquilo que eles realmente sabem fazer e pelos quais se tornaram especialistas. Meus caros, isto é o fim da picada, como diria o brasileiro, que agora estamos aí a recebê-los também aos montes. Bem, mas esses ainda sabem fazer alguma coisa, pelo menos na restauração, são amáveis, são bem dispostos e são bons trabalhadores. São completamente diferentes dos outros que vêm lá de fora, que nem imaginam qual é a nossa língua, nem coisa nenhuma. Bom, seja como for, o que se passa aqui em Ceia é algo de inacreditável. É um conselho a despovoar a olhos vistos e a Câmara a cada vez menos contratar mais pessoas. Para quê? Só a Câmara consegue justificar. Mas essa justificação a mim não me convence. Eu acho que nem a mim, eu acho que nem a ninguém. Acho que nem a ninguém. Só em ordenados vencimentos. Quer dizer, a Câmara não consegue manter com certeza absoluta a sustentabilidade com mais este encargo. Quer dizer, ou o senhor descobriu, Sr. Presidente, um poço de petróleo em qualquer lado, para aproveitar agora esta situação do Estreito de Hormuz, ou então, olha, o nosso comentário é, ai Jesus, não sabemos o que, eu acho que isto não é sequer real, eu acho que não estou a perceber se isto está mesmo a acontecer. Numa Câmara destas, a oitava mais endividada, com um Conselho a morrer a olhos vistos, o senhor vai meter mais cento e quantos? 114? Inacreditável. Meus caros, é verdade, eu fiquei sem palavras, ainda hoje não as tenho. Eu nutro uma simpatia especial pelo Presidente da Câmara, acho que é muito boa pessoa, mas quer dizer, uma coisa é sermos amigos, enfim, usarmos da afabilidade nos nossos contactos, outra coisa é poder pactuar com isto. Eu fico admiradíssimo como é que o PSD se deixa embalar numa coisa destas. Como é que é possível? Para isso não é preciso ser oposição. Para isso é o que eu digo. Juntem-se os dois, PS e PSD, aliás há quem chame PS2, mas juntem-se e fica só o Chega como oposição, porque neste momento o Chega é a única oposição em Ceia. É a única. O PSD abstém-se e fica o Chega a bradar aos céus sobre estas inacreditáveis atribuições, estas inacreditáveis escolhas, não é? Decisões do Presidente da Câmara e do seu Executivo. É inacreditável. Bom, meus caros, eu saí de lá sem palavras, como viram, né? Até nem me despedi, nem agradeci, estava completamente chocado com aquilo que estava a ser proposto pela Câmara Municipal. É que se me dissessem assim, olha, precisamos de dois dirigentes de topo, com uma experiência, um currículo brutal, para prover estes dois lugares, que também precisam, estes dois lugares de direção. Eu ainda colhi aos ombros, pronto, se precisam e se nós não temos. Agora, para assistentes operacionais, que são pessoas sem grande formação, aliás a formação dá-se na hora, é preciso tanta gente, para quê, senhores? Tem que redistribuir os que têm lá a mais, que devem ser para aí metade deles, redistribuí-los para esses postos que entretanto se nota, parece que se nota, que há dificuldade e que é preciso mais gente. Por exemplo, para as escolas, assistentes operacionais, é preciso gente. Bem, mas não temos que contratar mais 114. Podemos ir à Câmara buscar muitos que daqueles 407 com certeza estão subaproveitados para assistentes operacionais. Aliás, é isso que a Câmara está a fazer, com uma diferença. O que a Câmara está a meter na escola são POCs. É gente que não tem nenhuma habilitação, nenhuma formação para lidar com crianças e daí as queixas, inúmeras queixas que vai havendo dos POCs que são metidos nas escolas, que não têm nenhum treino para lidar com crianças. Lidar com crianças não é a mesma coisa que lidar com adultos, pois pelo menos tinha que se dar formação. Podiam ser POCs até, não digo que não, mas tinha que se dar formação. Pois não é isso que acontece. Metem nas escolas toda a gente, esteja habilitado ou não esteja, e muitos não estão, quase tudo POCs, como assistentes operacionais nas escolas, e depois eles não têm formação para lidar com crianças, depois há confusões, depois há choques de cultura. É preciso um bocado de paciência para lidar com as crianças, não são adultos, como eu disse há pouco, é diferente, temos que entrar naquele cerne, nós já fomos crianças, mas já não nos lembramos, portanto eles vivem num mundo que é um bocadinho diferente do nosso, não é? Portanto nós temos que saber lidar com eles, pois não é isso que acontece, os POCs que são enviados para as escolas não têm essas habilitações e não têm esse treino,
tinha que se lhe dar antes de se enviar para as escolas. E querem meter mais 114 funcionários, a maior parte deles sem formação, para quê? Assistentes operacionais, para quê? Se é para as escolas, ainda me calo, mas para isso só lá a gente a mais já. O que é que eu vou fazer aos poucos? Bom, meus caros, continuo a dizer, nós, a partir de ontem, somos o único partido que está aqui a fazer oposição direta ao PS na Câmara Municipal, o que é inacreditável, mas espero que o PSD corrija a trajetória e comece também a fazer oposição. Caso contrário, nas próximas eleições, o Senense só tem duas hipóteses, ou votam PS-PSD, que é a mesma coisa, ou votam Chega para ser diferente e para finalmente pôr Moceia no mapa. Um grande abraço e até à próxima.